razão da onda de protesto nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil pelo fim do racismo, deflagrada a partir do assassinato de George Floyd pelo policial norte-americano Derek Chauvin, sem nenhum outro motivo a não ser a sua pele negra, nós do Lab Raça da FAUSP fomos convidados a tornar público nosso ponto de vista. O meu nome é Ana Baroni, eu sou coordenadora do Lab Raça, Laboratório de Estudos sobre Raça e Espaço Urbano da FAUSP. Essa sucessão de protestos em escala global, em decorrência do terrível episódio em Minneapolis, ela traz à tona um velho tema para quem estuda o racismo no Brasil, que é a sua comparação com a situação do racismo norte-americano. Uma das coisas que se comenta fortemente é que o movimento negro brasileiro não teria o mesmo vigor, a mesma força de combate, a mesma estrutura organizativa. Esses argumentos nada mais são do que a velha fórmula da culpabilização da vítima, pelos danos que ela própria vem sofrendo. Da mesma forma que no Brasil é possível culpabilizar a mulher pelo assédio ou até mesmo pelo estupro que ela tenha sofrido por causa da roupa que ela estava usando, dizer que o movimento negro é responsável por não conseguir manifestar a sua revolta, a sua indignação, o seu repúdio, o seu inconformismo pela condição do racismo no Brasil, é não somente culpabilizar a vítima, mas é também ignorar a condição de autoritarismo do Estado brasileiro e, portanto, autoritarismo da sociedade brasileira. E também é ignorar os níveis de analfabetismo a que a população negra está submetida no Brasil. Esses são os dois pontos que, a meu ver, devem ser levantados na comparação da condição do racismo nos Estados Unidos e no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, é verdade que o movimento negro, mais do que mais organizado, ele é mais enraizado na sociedade norte-americana. Essas conquistas já chegaram a patamares do acesso do negro em todos os níveis, em todos os âmbitos da vida social. No Brasil, nós estamos longe desse tipo de representação, desse tipo de presença do negro nos diversos níveis da vida pública, da educação, da cultura, da vida econômica. Mas isso não se dá porque o movimento negro norte-americano é mais forte do que o brasileiro. A sociedade norte-americana tem como valor central da sua vida republicana a democracia. A democracia é um valor fundante do processo republicano norte-americano. O mesmo não se dá no Brasil. No Brasil, a própria instauração da República se deu de forma autoritária. A República no Brasil foi proclamada por meio de um golpe. E a manutenção do Estado republicano, ela se dá por meio de sucessivos atentados à democracia. Veja, por exemplo, que ao longo do período republicano, apenas 5 presidentes foram, ao mesmo tempo, eleitos pelo voto direto e puderam finalizar o seu mandato. Em termos sociais, isso repercute numa sociedade também autoritária, de forma que a força policial é usada no Brasil não como estrutura de proteção, mas como um aparato repressivo que age exatamente ali onde a consolidação dos direitos da população é mais frágil, ou seja, entre negros, pobres das periferias das grandes metrópoles. Esse é o aspecto que deve ser ponderado, a meu ver, na comparação com os Estados Unidos, ou seja, é verdade que nos Estados Unidos as mortes dos negros por policiais também são uma realidade. Acontece que no Brasil, o aparato repressivo policial, que faz calar a voz do negro na periferia por meio do atentado às suas vidas, é legitimado pela sociedade autoritária. E essa legitimação é ela mesma uma das expressões do racismo no Brasil. O negro nas periferias não tem a possibilidade de se defender, de se proteger contra a força repressiva do Estado policial. Por outro lado, a outra forma de perpetuação do racismo no Brasil e que dificulta a organização política do movimento negro e do antirracismo reside justamente
na reprodução dos níveis de analfabetismo de geração em geração ao longo de todo o período republicano. Então, se nos Estados Unidos houve um intenso combate dos níveis de analfabetismo da população, no Brasil, essa preocupação em reverter o quadro da educação do povo brasileiro nunca se consolidou. Portanto, a manifestação dos níveis de analfabetismo no Brasil, ela também dificulta as possibilidades de formas organizativas mais presentes, mais perenes, mais atuantes contra o racismo e mais bem-sucedidas na exigência de níveis de paridade na representação do negro em todas as esferas da vida social brasileira. São esses aspectos que devem ser considerados numa comparação da situação do negro e do racismo no Brasil e nos Estados Unidos.